porque eu acho que a história vai se encarregar de colocar a coisa no devido lugar. Eu estou convencido que desde o golpe da Dilma, sabe, até a minha prisão, foi uma coisa planejada. Era preciso tirar o Lula da disputa presidencial, porque se tiver eleição para presidente, o Lula vai ganhar. Eu não sei se você se lembra que quando eu fui preso, eu cresci 16 pontos nas pesquisas da opinião pública. Então, essa tramóia que foi feita, essa combinação e essa tramóia espúria feita entre uma parte do Ministério Público, mais o juiz, mais a Polícia Federal, mais a imprensa, ou seja, fez com que, durante muito tempo, eu fosse achincalhado nos meios de comunicação, sabe, como jamais alguém foi na história. Muita gente previa que o PT tinha morrido, que o Lula tinha morrido. Como eu sempre acreditei na verdade, e acho que quem tem fé e que tem a consciência limpa vai sempre vencer, eu hoje estou numa posição de muita tranquilidade, vendo a verdade aparecer a cada dia, a cada hora, a cada movimentação. Ou seja, quem era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói. Porque na hora que a história for contada com toda a sua verdade, as pessoas vão perceber as falcatruas que foram feitas nesse país, as mentiras que foram contadas, a falsidade levantada por procuradores da Força Tarefa, liderada por aquele messiânico que eu não vou falar o nome, e também a decisão de um juiz messiânico que eu não vou falar o nome. Eu só queria pedir para você se lembrar, Biné, que no meu primeiro depoimento eu falei, ô juiz, a mentira já foi longe demais. E você está obrigado a me condenar porque, sabe, a desgraça da primeira mentira é que você passa o tempo inteiro mentindo para poder justificar a primeira mentira. E foi essa mentira que me condenou. Sabe, quando eu fui preso, eu tive a bênção de Deus de ter aquela vigília extraordinária, milhares de pessoas durante 580 dias, com chuva ou com sol, sabe, falando bom dia, boa tarde e boa noite, presidente Lula, muita solidariedade internacional, e tudo isso contribuiu para que a verdade viesse à tona. E tem outras verdades que vão aparecer. Não pense que nós vamos parar de cutucar, sabe, esse tipo essa espécie de gente que mente para poder ter performance, para poder aparecer na imprensa, porque o que aconteceu no Brasil, Bené, foi o maior conluio da maldade já visto na história do país. Um juiz, um grupo de procuradores liderado por um messiânico, mais uma parte da Polícia Federal e mais uma parte da imprensa brasileira. Sabe, nunca houve na história do Brasil um processo de denuncismo, de mentiras, de falsidade, de leviandades quanto houve. E isso agora está vindo à tona. É por isso que eu fico feliz a cada vez que a gente desmonta uma mentira e começa a provar que mentirosos foram aqueles que nos acusaram. E o tempo vai se encarregar de provar a verdade, e eu quero aproveitar a campanha para discutir esse assunto, sabe, e discutir os assuntos do povo brasileiro. Obviamente que não será esse assunto a minha prioridade, porque a prioridade é discutir como vencer a fome nesse país, como gerar emprego nesse país, como aumentar salário nesse país, como garantir a recuperação da educação do povo brasileiro, que durante a pandemia teve muita dificuldade, sobretudo os filhos das pessoas mais pobres, como garantir o direito, o respeito às mulheres, aos negros, aos indígenas, como evitar o crescimento do desmatamento, como evitar a poluição das nossas águas, como as águas do rio Tapajós agora, que eu já pude ter a felicidade de tomar um banho numa praia lá, agora eu fico vendo pela imprensa que as águas do rio Tapajós estão barrentas por causa do garimpo. Sabe, tudo isso são prioridade na minha tarefa de tentar reconstruir o nosso Brasil, que precisa ser reconstruído. Primeiro, deixa te dizer do profundo respeito, da profunda admiração que eu tenho pela companheira Dilma Rousseff. Eu gostaria que todo ser humano tivesse a amizade que eu tenho com a Dilma, uma pessoa da mais alta competência técnica e da mais alta lealdade, sabe, no trato da coisa pública. Olha, veja, a política é uma coisa, Natália, que você não aprende na universidade. Você na universidade ensina medicina, você ensina advocacia, você ensina, sabe, biologia, você ensina geologia, você ensina um monte de coisa. Mas a arte de exercitar a política, você aprende no dia a dia.
você aprende no trato com as pessoas, na conversa com as pessoas. E eu dizia o seguinte, eu dizia que a Dilma tinha tanta competência, mas ela me parece que não gostava muito de conversar. E tem gente que é assim. Talvez a experiência da Dilma foi muito sofrida, uma mulher que sofreu muito, uma mulher que foi presa, que foi torturada, uma mulher que tinha motivos e muitos motivos para ter ressentimento. Essa mulher foi presa, virou presidente da República, governou sem nenhum espírito de vingança contra ninguém. Agora, o que aconteceu é que resolveram destruir o PT, começando pelo golpe, pela mentira da pedalada contra Dilma Rousseff. Quando você fala assim para mim, se não tem autocrítica, eu sempre respondo, Natália, que todo mundo pergunta para mim se eu tenho autocrítica. Ou seja, eu prefiro que a oposição faça crítica naquilo que eles entendem que deva criticar, porque as pessoas não podem cobrar que eu fico reconhecendo as críticas que a oposição tem que fazer a mim. Eu tenho consciência do que nós fizemos nesse país, tenho consciência da tranquilidade que a Dilma me deu quando eu fui chefe da Casa Civil, tenho consciência da capacidade dela na elaboração dos projetos, na execução do projeto, tenho clareza da tranquilidade que ela deu, sabe, na presidência da República. É importante lembrar que em 2012 a Dilma tinha 70% de aprovação, e depois que começou as manifestações de junho de 2013, ou seja, começaram um processo de destruição que, na minha opinião, sem ficar, sabe, dizendo que eu tenho um complexo de perseguição, a verdade é que houve um conluio para tentar construir todas as mentiras contra o PT e contra a presidenta Dilma. Então, eu acho que a Dilma faz parte da história, continua minha companheira, continua com todo o meu respeito, e eu espero que ela esteja viva e forte para participar da campanha e poder explicar no Brasil inteiro o que foi o governo da Dilma. Porque tentam dizer que foi a Dilma que quebrou o país, e nós vamos agora soltar um documento, sabe, falando a verdade do que foi o governo da Dilma na economia e o que aconteceu que quebrou o país. Né? O papel que a ponte para o futuro teve na destruição do país, a ponte que o impeachment teve na destruição do país e o golpe dado pelo Temer. Isso sim destruiu o país. Você, Natália, está lembrada? Você está lembrada que o grande discurso que se fazia era que o país ia melhorar, de que o país iria ser um país que iria voltar a crescer, iria voltar a gerar emprego, ou seja, tudo neste país piorou depois do golpe, tudo piorou. Piorou investimento em educação, investimento em saúde, sabe? Vocês estão acompanhando o tratamento da pandemia que o governo está dando, piorou a questão da geração de emprego, piorou a questão do salário. Natália, quando eu era presidente da República, 90% dos acordos salariais feitos pelas categorias organizadas eram aumentos com reais acima da inflação. Ou seja, todos os trabalhadores faziam um acordo acima da inflação. Hoje, quase 90% dos acordos são feitos abaixo da inflação. Por isso, sabe que junto com o desemprego, junto com o trabalho informal, o país está empobrecido, o povo está passando mais privações, o povo está passando mais fome, ainda corroído por uma inflação do qual metade dela é da responsabilidade do governo, porque é uma inflação oriunda dos preços administrados pelo governo, como energia elétrica, gás, gasolina, óleo diesel. E nós, obviamente, que vamos ter que consertar isso. Que é importante que a gente não permita que a ignorância tente vencer a medicina. É importante que as crianças tomem a vacina. É importante que as pessoas que ainda não tomaram a terceira dose, tomem a terceira dose. Quem não tomou a segunda, toma a segunda dose. Quem não tomou a primeira, tome. Se a pessoa não quer tomar vacina, óbvio, não quer tomar vacina, mas não saia de casa, porque o vírus é transmissível. E se a pessoa quer ser irresponsável e não quer tomar vacina, ela não tem o direito de tentar, sabe, ficar contaminando outras pessoas. É simples assim, não se trata de proibir as pessoas, de obrigar as pessoas a tomar vacina. Se trata de convencer a pessoa que eu, Lula, tenho que ser responsável com você, Abiné. Sabe, se eu vou encontrar com você, eu tenho que passar para você a certeza que eu não vou contaminar você. É simples assim.
Nós agora queremos que as crianças voltem para a escola. É importante que as crianças estejam vacinadas, em nome da fé, em nome da religião, mas, sobretudo, em nome da ciência. A gente não pode permitir que a ignorância vença a ciência, vença a medicina e vença o bom senso. É só isso. As pessoas que estão dizendo que não é para tomar vacina, fiquem dentro de casa. Não receba ninguém, não vá na padaria contaminar ninguém, não vá no ônibus contaminar ninguém, não vá na fábrica contaminar seus companheiros. Ninguém está obrigando a tomar vacina. Mas como o vírus é transmissível, é importante que a gente tenha responsabilidade. Hoje eu liguei para o meu filho dizendo para ele, olha, quando você for dar vacina nos meus netos, eu quero fazer questão de levá-los, para que os ignorantes saibam que a gente tem que ter responsabilidade com as crianças desse país, com os adultos desse país e com os velhos desse país. Portanto, eu acho que esse carinho vem do bom tratamento, da boa relação, sabe, que a gente tem com as pessoas. Porque eu costumo conversar muito, Abiné, com o coração. Eu digo que ninguém conseguirá consertar esse país trabalhando só com a cabeça. Se a pessoa não colocar o coração, sabe, nas suas decisões, se as pessoas não tiverem capacidade de optar pelas pessoas mais vulneráveis, por aquelas que mais precisam do Estado, a gente não vai para lugar nenhum.